Oi pessoal, a gente está começando mais um Seu Astral aqui pelo meu canal do YouTube e hoje a gente traz aquele convidado que a gente sempre gosta quando vem, que é o Marcelo Steinberg, professor de Cabala. Obrigado Marcelo, pelo convite. Você já é de casa, né, Marcelo? Já vinha no Seu Astral quando eu fazia no rádio e sempre era muito bom receber você, porque a gente aprende. Então seja bem-vindo agora nessa nossa nova jornada aqui no canal. Muito obrigado pelo convite. Sou de casa mesmo, vou falar qualquer coisa aqui, vai estar tudo bem. Pois é, qualquer coisa com sabedoria, Lógico, né? Você sempre faz isso com a gente. Marcelo, hoje você veio falar de um assunto que eu tenho certeza que é interessante para todos, né? Propósito de vida. O que é o propósito de vida dentro dessa visão que você tem da Cabala? Eu acho que pra gente falar sobre propósito de vida, a gente tem que dar voltar uns passinhos antes para entender o que a nossa alma está fazendo aqui. Né? Então, primeiro a Cabala fala muito que nós somos um ser de luz passando por uma jornada terrestre. Né? Ou seja, tudo que acontece na jornada terrestre, ela não é coincidência, não é por acaso, não é ao acaso e serve para levar a gente para algum lugar. Então, para entender esse algum lugar, a gente teria que voltar o que a Cabala entende como a criação do mundo. O que a gente veio fazer aqui, como a gente veio parar aqui, por que a gente veio parar aqui, e aí a gente entende até hoje em dia o que a nossa alma está fazendo aqui. Então, posso ir lá atrás? Pode, deve. Então, vou lá atrás, tá? Então, de acordo com a Cabala, a nossa criação veio de algum lugar, né? Então, como assim? Então, eu vou fazer algumas afirmações aqui, pelo nosso tempo, pela forma como a gente está, mas obviamente quem tiver interesse pode mandar mensagem, perguntar e a gente sempre responde. Então, de acordo com a Cabala, existe um Criador, né? E o Criador a gente define na Cabala como uma força infinita de compartilhar. Uma força infinita de luz, como uma força infinita de doação, como uma força infinita que veio aqui para dar todo o suporte que a gente precisa. Mas a Cabala começa falando tudo isso ainda no que é chamado pensamento da criação. Antes da criação em si tem um pensamento. Imagina assim, a gente está vivendo aqui, então, ou seja, tem uma criação, a gente está aqui, e imagina que você gosta de arte, você vai numa exposição X. Né? Então, tá lá o artista X, você vai ver a arte dele, você ama, só que você vai com uma pessoa que você odeia, que odeia arte. Não que você odeia, mas que odeia arte, né? E, bom, quando você está lá admirando a arte, seja um quadro, seja uma escultura, qualquer coisa, a pessoa está assim... O que eu tô fazendo aqui? Que saco! Tipo, meu filho de 2 anos faz melhor, sei lá. Tá, entendi. Né? E aí, eu acredito que se essa pessoa que falou isso, se ela entendesse quem é o artista, por que o artista colocou ali, as emoções ou o porquê, ela ia interagir de uma forma muito diferente com a arte em si, com aquela arte, pelo menos, né? Então, é importante a gente entender o pensamento da criação. Então, existe essa força infinita de compartilhar. Que é o grande artista do universo. É o grande criador. Criador, né? É o artista, é o centro, né? Vamos chamar assim. E ele é uma força de compartilhar, porém, ele foi lá e criou um receptor único no momento antes pré-criação, que está lá para receber. Então, enquanto o criador dava, tinha o receptor que recebia, e parecia que está tudo bem. Um lado dá, o outro lado recebe, um lado dá, o outro lado recebe, e está tudo bem. Só que o plano físico, que é onde a gente vive hoje em dia, ele é um reflexo do plano espiritual. Tá. Ou seja, o que funciona aqui, funciona lá, o que não funciona aqui, não funciona lá. É aquela velha história, né? O que está escrito em cima é o que está escrito embaixo e vice-versa também. Vice-versa. Então, por exemplo, você pega aqui, vamos pensar em relacionamentos. Imagina um relacionamento onde um lado só dá e o outro lado só recebe. Vai funcionar esse relacionamento? Não, de jeito algum. Tem chance de um relacionamento funcionar. Ou seja, esse início do pensamento da criação, onde o criador só dava e o receptor só recebia, não funciona. Então, o que aconteceu? O próprio receptor, que foi criado para receber pelo próprio criador, falou, chega, eu não quero só ficar recebendo, eu quero a oportunidade de compartilhar. De fazer um diálogozinho, que obviamente não é literal assim, mas... Claro, uma metáfora, né? Isso, o criador falou, você foi criado para receber, que você tá maluco? Tipo, recebe aí, fica quieto. Não tô feliz, quero ficar 100% feliz, não quero ficar 90% feliz, nem 95%, nem 99%, quero 100%. 100% feliz. E você vai ter que criar a oportunidade para mim. Passado algumas coisas, não dá para entrar em todos os detalhes, claro. O criador foi e criou um ambiente que a gente conhece como hoje, que teve a fragmentação do receptor em vários pequenos receptores, toda a humanidade hoje, não só a humanidade, mas toda a criação hoje em dia, e com o propósito que o próprio criador, o próprio receptor, a gente,
pediu pela oportunidade de ser um co-criador, de compartilhar. Mas tem uma pergunta que é importante dentro disso tudo. Fala assim, tá bom. Então, resumidamente, o que a gente falou é, o nosso propósito geral de alma é compartilhar. Foi isso que a gente falou e a gente pediu pela oportunidade. Agora, uma pergunta que é importante é, da onde surgiu o desejo do receptor de compartilhar, uma vez que ele foi criado para receber? Já a natureza do receptor é receber. Da onde ele tirou a ideia de compartilhar? E aqui tem uma coisa muito importante. Porque apesar do receptor ter sido criado para receber, a essência dele é o criador em si. Então, a natureza é receber, mas a essência é o próprio criador, que é o compartilhar. Que é a unidade também, né? Que é a unidade. Então, eu só vou estar feliz, eu, você e qualquer pessoa, só vai estar feliz se a gente aprender a receber. Por isso que Kabbalah significa receber. O que é aprender a receber? Receber para compartilhar. Receber para um propósito. Então, generalizando o propósito, né, a gente tem um propósito específico de cada alma. Mas generalizando o propósito, o motivo que a gente veio aqui é para receber, para passar para frente, compartilhar, desapegar, servir, ajudar, fazer o que for. Não só ficar acumula. Não, de longe esse é o propósito. Então eu acho que você está tocando num assunto logo de cara muito interessante, porque muita gente acha que ter o propósito de vida, claro, é ter sucesso, acumular riqueza, e na verdade não é, né? Não necessariamente. Pode até ser que seja, mas não tem nenhum sentido, né? Sentido. Olha só, eu entendo prosperidade como várias coisas, né? Prosperidade é dinheiro com propósito, saúde, equilíbrio, família, etc. Porque eu posso ter muito dinheiro, mas minha vida está destruída. Então... E me fala uma coisa, como é que a Kabbalah vê a avareza? Porque eu já conheci muita gente com muito dinheiro, com muita possibilidade e com aquele medo da escassez que faz a pessoa se tornar até um pouco avarenta, né? Faz. Eu dei uma aula recentemente sobre lei da atração, né? E eu fui pesquisar os maiores medos da humanidade. E por pesquisa feita, eu esqueci agora qual foi a universidade que fez essa pesquisa, mas a universidade chegou à conclusão que o medo número 1 da humanidade é medo de ficar pobre. O medo número 2 é morrer. Quer dizer, o medo de ficar pobre supera o medo de morrer. Isso. O medo número 1. Ou seja, e é a pessoa que tem medo de perder, o que ela faz? Ela segura, ela acumula. Que eu entendo até isso também. Uma lógica racional no mundo físico é, quanto mais você dá, menos você tem, né? Você tem 10, você dá 2, você tem 8. Claro. Mas no plano espiritual, exatamente o contrário. Porque se tudo é energia, amor é energia, e se as pessoas forem sinceras com elas mesmas, assim, o que você quer na sua vida? Amor, carinho, abraço, prosperidade, saúde. Ninguém quer dinheiro. Como assim ninguém quer dinheiro? Eu quero dinheiro. Só que você não quer o dinheiro em si, você quer o que o dinheiro pode te proporcionar, verdade? Então não é o dinheiro em si. Então se você for pegar e for no limite do nosso desejo, do que a gente quer de verdade, tudo é energia, nada é palpável. Sim, mas e aí como equilibrar toda essa filosofia, toda essa visão de mundo espiritual com o mundo real? Eu não acho que tem nenhum problema em equilibrar, na verdade, acho que é um caminho. Eu não acho que a gente não nasceu pronto, na verdade a gente tem um desafio porque a nossa natureza é receptora, a gente quer receber, mas o equilíbrio ele vem com um processo, que é, poxa, agora que eu entendi que eu tenho que compartilhar, deixa eu fazer um teste. Deixa eu compartilhar aqui um minuto do meu tempo. Porque você não está falando só do compartilhar o dinheiro, né? Não, compartilhar dom, talento, tempo, energia, sabedoria, sorriso, tudo. A pessoa fala assim, poxa... Ser mais generoso, ser mais empático. Eu sei que eu tinha que almoçar com a minha avó, mas não tem tempo. Eu sei que eu tinha que ir no dente, mas não tem tempo. Mentira, porque senão é que doer o dente, você tem tempo, não é prioridade. E o tempo é prioridade, né? Isso, então assim, o compartilhar, para a maioria das pessoas ainda não é prioridade. Talvez pela inconsciência de saber o quanto isso é fundamental para o nosso propósito. Porque faz bem, né? Faz bem. É energia. Energia gera energia. Imagina, o que é energia? O que é uma pessoa de energia parada? É água parada. Não faz bem. É dengue, chikungunya, sei lá, né? Tipo, energia parada é a mesma coisa. Eu sempre ouço falar isso mesmo e acredito mesmo. A água parada estraga, adoece. Energia parada não é boa. Tem que girar. E esse é o propósito geral da alma, é isso. Tá, agora... E aquelas pessoas que eu tenho certeza que você deve receber um monte, como eu recebo aqui no consultório, que falam, André, Marcelo, como é que eu faço para descobrir meu propósito de vida? Então,
o que barra a gente de identificar exatamente o nosso propósito é uma coisa chamada ego. Generalizando, o que é o ego? O meu desejo egoísta de só me beneficiar e eu pego coisas de energia temporária, por exemplo, quem nunca matou solidão com uma barra de chocolate? Ou seja, mentalmente a pessoa acredita que o chocolate vai matar a solidão. E funciona. Uma carência, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas cada vez que a pessoa busca uma energia temporária, ela se afasta do propósito. E quanto mais longe ela vai do propósito, mais a vida cobra para ela se aproximar. Então imagina, imagina aqueles joguinhos antigos de computador, tipo Atari, sabe? Eu cheguei a jogar Atari. Então, sabe que o carro sai da trilha e o próprio jogo te bota na trilha de volta, sabe? Só que nunca é legal a forma que ele te coloca, ele te arrasta assim, né? E assim, se a pessoa ela foge muito da direção, a vida arrasta ela de volta. Então, para a pessoa realmente descobrir o propósito de vida, ela tem que começar, e é importante entender quais são os desejos temporários, que é o ego em si, seja irritação, seja desejo de controle, seja desejo que as coisas aconteçam do meu jeito, seja reclamar. Tem uma história interessante que eu acho que até já contei na rádio essa história. Vamos ver. Mas o meu pai, eu falo pro meu pai assim, pai, você gosta muito de reclamar, não é possível, para de reclamar, pai. Ele, não, para de falar que eu gosto de reclamar, não sou assim, não sou assim, não sou assim. Eu falei, pai, não aguento, você reclama demais. Aí minha filha tinha 2 anos de idade, foi passar férias no Rio com meus pais. Foi passar lá 2 semanas. Tá. Ela voltou, aí depois de 2 semanas, 2 anos de idade, pelo amor de Deus. Ela chegou, as coisas não aconteciam do jeito dela, ela começou. Eu falei, nossa. Pegou. Tá reclamando, né? Eu não acredito. Aí como não adianta você falar, né, eu vou filmar. Aí filmei e mandei pro meu pai. Meu pai, sou eu. Eu falei, pá, graças a Deus, você enxergou, né? Mas o que acontece? O ego, ou o reclamar, tem uma energia temporária, senão a gente não faria mais, não existe. O ser humano, a gente é movido a energia, a gente só faz aquilo que a gente sente que tem um benefício em troca. Mas o propósito de vida, ele tá ligado ao trabalho? Ou ele também pode ser ligado ao trabalho? O propósito de vida, ele é geral, ele pode ser um relacionamento, ele pode ser um trabalho, ele pode ser ajudar uma pessoa específica ou pode ser de uma forma generalizada. Mas para a pessoa identificar o seu propósito específico, é uma caminhada, é uma jornada que não é do dia para a noite, tá? Então tem que ter um pouco de paciência, mas começa com, deixa eu sair da energia temporária imediata, que é o ego, e deixa eu passar a buscar compartilhar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, fazer um pouquinho de esforço para expandir, e aí sim, aos pouquinhos eu vou encontrando o meu propósito. Nada imediato, a gente demora 9 meses para chegar nesse mundo. Claro, claro. Não tem uma resposta pronta, o seu propósito é Esquece. tal coisa. Não, a astrologia, com certeza, ajuda. Sim, claro. Tarô, tudo ajuda a direcionar, mas dificilmente alguém fala assim, olha, esse é seu propósito, faz isso. O que a gente faz é aproximar a pessoa da alma dela. Exatamente. E ela vai ter que descobrir, aí entra também o livre-arbítrio, que é muito importante. Eu não posso obrigar a pessoa a ser quem ela ainda não é. Ela pode até ser que ela tem que ser isso, mas tem o tempo dela. No começo do nosso papo, você falou uma coisa muito legal, que eu particularmente acho interessante. E aí eu queria entender se isso poderia ser chamado de destino. Você falou, tá tudo no seu devido lugar, não tá nada errado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então assim, Cabala não acredita em destino. Tá. Cabala, ela fala muito assim, olha, as coisas acontecem, nada é por acaso, mas baseado em alguma atitude que você tomou anteriormente. Porque a Cabala acredita no princípio de outras experiências de vidas passadas. Isso. E a gente não está aqui pela primeira vez, provavelmente, já é a segunda, terceira, 10ª, 20ª X vezes, tá? Para Cabala é muito óbvio que teve outras vidas, muito óbvio o processo de reencarnação, muito claro, na verdade. Então, assim, a gente já chega nessa vida com uma bagagem, que é uma bagagem, uma mochilinha. Sim. E aí a vida vai proporcionando pra gente oportunidades de esvaziar a bagagem. Só que nem sempre a gente aproveita a oportunidade. E ao não aproveitar a oportunidade, aí vão acontecendo outras coisas baseado nisso. Mas se eu tivesse aproveitado a oportunidade, pronto. Não preciso do próximo. Então não tem um destino, você vai passar por isso, isso e isso na sua vida. Não. Você vai passar por um desafiozinho pequenininho. Se você não interagir bem com ele, esse desafio vai virar um desafiozão e vai crescendo. Que aí as histórias vão se repetindo, as experiências se repetem até que você tenha um despertar. Exatamente. Então, se a gente voltar para o propósito e falar assim, poxa, mas o que eu vim fazer nessa vida? Primeiro que eu acho muito legal a pessoa que se pergunta
Qual o propósito? Que significa que já é um caminho interessante o fato dela já querer questionar e saber. Porque o propósito, ele dá sentido, né? Isso, dá missão, dá valor, faz as coisas acontecerem, né? Até interessante, um parênteses, né? Até as próprias empresas hoje em dia já começam a mudar um pouco a mentalidade, né? Não é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Calma aí, mas qual é o nosso propósito? O que a gente vai devolver para o mundo? Né? Eu faço um trabalho com empresas, startups e empresas maiores, tipo bancos, né? E é muito louco o que eu encontro. Por né? quê? Porque você pega assim, imagina, aí bancos de investimento, eu tô falando. Sim, tá? Tipo, sim. Número, tipo assim... Só números. A pessoa deve sonhar número, né? Que não é possível, né? Aliás, o índice de pessoas que se estressam, que deprimem, trabalhando em instituições financeiras são enormes. É enorme. E um dos dias que eu entrei lá é para diminuir o índice, inclusive, né? Em uma das empresas. E é muito interessante, porque você assim, olha, esquece o resultado. Vamos passar pelo processo? Mas calma aí, o banco é feito de resultado. Eu sei, mas esquece o resultado, vamos melhorar o processo? Vamos viver o processo? E aí, toda uma técnica de como fazer e tudo isso. E é incrível, o processo, o resultado acaba sendo melhor. Que aí você coloca a história do banco num propósito. Exatamente. E aí, o resultado, ele passa a ser efeito do processo bem feito, ligado com um propósito, ligado com um caminho saudável, ligado com uma estrutura diferente mental, não exatamente a estrutura do banco. Então, as empresas já entenderam isso e vêm aumentando essa busca pelo propósito interno para realinhar colaboradores, funcionários com propósito, até para ter mais lucro, mas o lucro virou secundário. Não, ainda não é secundário, tem um caminho para. E você acha que o propósito ele tem uma relação com a experiência de outras vidas ou não? 100%. Que 100%. Faz parte dessas memórias que a gente vai trazendo, né? 100%. O que define boa parte do nosso propósito específico nessa vida é o que a gente fez ou deixou de fazer em vidas anteriores. Que na Cabala tem a história do Tikkun, né? Isso. Que é Tikkun, é uma palavra em hebraico que significa correção. Correção, que na astrologia cabalística a gente fica muito atento a isso, ao nosso Tikkun. Muito. O que a gente veio para cá para corrigir? E aí o cenário, a vida é um cenário, vai dando para a gente oportunidades de correção. Né? Do que fazer, do que não fazer, de que forma fazer e tal. Então assim, a correção é assim, olha, propósito. Eu quero descobrir meu propósito na vida. Legal. Você conhece seus dons e seus talentos? Começa usando eles. Você conhece pessoas que você pode mandar uma mensagem com um sorrisinho de manhã e vai melhorar a vida da pessoa? Manda mensagem. Sim. Ah, não tem tempo. Vai, você está no banheiro, você pode mandar mensagem. Claro, Deus. Claro. Ainda mais hoje em dia que tudo é tão prático, moderno, né? Então, Marcelo, você dá cursos aqui em São Paulo e você também tem os cursos online já ou eles vão entrar em... Tá chegando. Tá chegando, então, né? Assim, tem o curso presencial, vários direto. Aí a agenda dos cursos está no site e a plataforma online está chegando. Legal. Bom, se você quiser falar com o Marcelo é professor de Cabala. Eu acho que é muito mais do que só... Eu acho que o Marcelo é uma série de coisas boas. Obrigado. Eu acho que o Marcelo tem uma sabedoria bonita da gente seguir e ouvir. Então, se você quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo, eu vou passar aqui os contatos dele, mas não esqueça que na descrição do vídeo tem todos os contatos, os links diretos para você entrar em contato com ele. O telefone e o WhatsApp do escritório, para você ter todas as informações de agenda, é o 11 9 4514 6380. Tá passando aqui na tela e tem na descrição do vídeo. Instagram, @cabe com K, cabe, _life, life de vida, cabe, _life. E o site do Marcelo é kblife.com.br. Marcelo, muito obrigado. Te espero aqui mais vezes. Já estou em casa, vou estar aqui sempre. Sempre que você quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, agradeço sua audiência também. Fiquem ligados em novos vídeos aqui no meu canal. Até lá.